documentos, né? Que documentos são esses? É uma tese de doutorado da Paula Colares, que viveu próximo desses fenômenos. Para o doutorado dela, ela fez uma imersão na aldeia, então ela estava lá na época que estavam acontecendo esses fenômenos, e ela colocou a experiência dela na tese de doutorado dela pela FRJ. A tese dela é viver em comunidade, experimentar com a escola os Achaninka do Rio Amônia. E aí como é a primeira vez que eu exibo esses documentos dessa tese dela, eu vou ler ele minuciosamente aqui. Então a Paula estava lá no final de julho de 2014, e ela chega um dia na casa da Dona Piti. A Dona Piti é a matriarca ali da aldeia, tá? Onde ela vive com o patriarca ali, que é o seu Antônio, né? Que são os dois líderes ali daquela comunidade mais antigos, né? A Piti e o seu Antônio. E elas estavam em pavor, né? As indígenas que ali naquelas casas estavam apavoradas com alguma coisa. E a Paula foi lá conversar com eles, né? E a Dona Peti, antes dela falar qualquer coisa, perguntou para a Paula: Ô Paula, o que você sabe sobre extraterrestres? Né? A Paula fica ali surpresa, né? E ela conta por que estava perguntando aquilo. Porque no dia anterior, né, por volta das 19 horas, uma forma que parecia uma nave, e aí a Piti fala, como a dos filmes que passam na televisão, olha que loucura, fez voo por cima das casas onde moram um grupo de mulheres. E aquilo fazia brilhar uma luz forte, que era branca, mas ficava verde, azul. Aquilo ficou voando alto e depois de um tempo voltou a aparecer baixinho, na altura das árvores do terreiro, e iluminou todas as casas do assentamento. E é assim que essa nave opera lá, né? Ela fica toda iluminada de branco, e quando ela desce, né? Ela vai descendo, ela vai se iluminando, ficando toda iluminada, você não consegue nem enxergar o objeto que está ali por trás daquela luz de tão iluminada que ela está, ilumina tudo, todo o terreiro da aldeia. E se as pessoas se assustam muito, ela vai embora e depois volta. Espera as pessoas dormirem, e essa nave volta quando as pessoas estão mais desatentas. Então é mais ou menos assim que ela opera. A Piti fala que pareciam olhos, né, que emitiam uma luz forte, e a coisa desceu, né, a coisa baixou, segundo ela. As pessoas se jogaram das casas, as casas são altas, então as casas, por conta da cheia dos rios, têm cerca de 1,5 metro de altura. As pessoas se machucam bastante, inclusive a menina perdeu a criança por conta disso, porque ela se jogou da casa, tentando fugir dessa luz. Na queda, a mulher sofreu um aborto, como eu falei, está escrito aí, e outra mulher que olhou diretamente para a luz ficou meio doida, né? Uma menina que não conseguia mais olhar para luz nenhuma, ela ficou desorientada, ela não conseguia mais sair para fora da casa. Então, essa outra atingida foram 2 meninas, principalmente, uma que abortou e essa outra atingida, que ela ficou com vários sintomas fisiológicos, como vermelhidão na face. Tem um relato da Polícia Federal, um vídeo que ela conta como ficou. E aí, né, ela fala que um outro morador que estava acampando numa praia do Rio viu a luz passando. Então a luz sempre passava próximo aos rios, vindo do lado peruano. E aí a Piti e o seu Antônio começaram a falar para a Paula, né, sobre os eventos, né, e falam que isso acontece há muito tempo. O bisavô, né, do seu Antônio já via isso, né? Ou seja, a gente está falando de cerca de mais de 100 anos atrás, talvez 200 anos atrás, 150 anos atrás, o bisavô dele já via esses fenômenos acontecendo. Mas no lado peruano, né? O bisavô dele era peruano. Todos esses indígenas têm origem peruana. Então, a gente tem muita história desses casos no lado peruano. Mas no caso brasileiro isso é novo, né? Eles nunca tinham vivenciado isso no lado brasileiro, por isso se assustaram tanto. E se assustaram mais ainda porque os peruanos sempre falaram de coisas ruins relacionadas a esses fenômenos, como, por exemplo, a mutilação da face das pessoas. E aí o Antônio continua, né? Ele conta que essas naves, as histórias, pelo menos que ele sabe, né, que essas naves levam as pessoas para estudar os corpos das pessoas e, de vez em quando, fazer mutilações, abrindo toda a pele, abrindo a parte de trás da cabeça, enfim. Então, claro que muita coisa a gente não sabe se é crime, né? São pessoas fazendo, por exemplo, tráfico de órgãos, etc. Mas parte desses casos realmente são fenômenos que acontecem ali, testemunhados por várias dessas pessoas, inclusive a Paula, como eu mostrei no vídeo passado. E uma coisa interessante que ele fala aqui, né? O seu Antônio, ele fala que esses fenômenos penduravam a pessoa pelos pés,
retiravam toda a banha para fazer voar avião pequeno. Olha que coisa doida aqui, né? Ele fala que basicamente, tá falando que basicamente usavam o resto dos próprios corpos das pessoas para poder voar o avião pequeno, ou seja, o OVNI ali, esse veículo deles. E aí tem um outro fenômeno além do pela cara, né? O pela cara que eles atribuem é esse fenômeno de fato não humano, né? Com cara ali de réptil, etc. E tem um outro fenômeno que é o Shipibo, que é o Shipibo não, tem um outro fenômeno que eu vou colocar aqui o nome dele, tá na próxima slide com o nome estranho também, mas que é diferente, que é um fenômeno já humano, tá? É um crime realizado por humanos. Então tem dois fenômenos diferentes acontecendo nessa aldeia há muitos anos, um humano e outro inexplicável. O inexplicável pela cara. E o que eles falam do pela cara? Né? O pela cara passou a aparecer todas as noites para eles. Muitas famílias deixaram de acampar, as famílias em pânico, temendo esses encontros. As crianças começaram a no colégio fazer desenho das naves. Então as pessoas viam essas naves muito de perto e começaram a fazer, as crianças fazendo desenhos nas escolas, e os homens sempre empunhados de espingarda para tentar matar esses invasores que estavam vindo de fora. Tem uma relação com crianças pequenas, então parecia que esse pela cara queria sempre levar as crianças. Esse objeto sempre aparecia onde as crianças estavam. Uma impressão de que queriam levar, de fato, os pequenos indígenas ali. E essas luzes paralisavam os indígenas. Quando essa luz incidia nos indígenas, eles sentiam o corpo paralisado e dormente. Muito parecido com o que aconteceu na Operação Prato ali no Pará e do Maranhão. E aqui um relato de um indígena, né? Vamos falar do pela cara, como diz o peruano, pela cara. Só na cara tira. Justamente ele está falando justamente das mutilações de face desses fenômenos. E tem um outro fenômeno que eu falei, que é o pistaco. O pistaco é um fenômeno humano, são estrangeiros de fato, ou pessoas ali que vivem naquela região, não indígenas, que de fato fazem crimes contra os indígenas. Então esse é outro nome que eu tinha esquecido, o pistaco, que também faz parte da figura folclórica desses indígenas, além do pela cara. E aí ele fala assim que os gringos chegaram lá, os gringos montaram as escolas, ajudaram bastante, mas também fazem essas desgraças ali na aldeia, né? Ou seja, que ele fala que cerca de 20 anos atrás é que começaram a aparecer os pichitacos e começaram a matar os indígenas, né? Para ganhar ali algo, né, em troca, né? Seja tráfico de órgãos, enfim. E aí tem como é que eles agiam esses pelacares e pistacos? Né? Justamente quando as pessoas estavam sozinhas. Né? Estavam sozinhas na praia, dormindo, iam lá e esses fenômenos aconteciam. Eles falam que os pistacos tiravam óleo, faziam conserva, enfim. Aí a gente não sabe o que é, na visão dos indígenas, real ou lenda, mas é assim que eles descrevem, pelo menos, esse fenômeno do pistaco. E eles falam também que tinham casas de laboratório feitas pelos pistacos, onde faziam esse tipo. Se vocês entrarem no YouTube e colocarem pistacos, vocês vão ver que tem bastante casos de programas criminais falando sobre esse fenômeno dos pistacos, que para mim é um fenômeno humano, e de fato tem casas que são usadas como laboratório para fazer essas experiências com pessoas, tirar óleo, enfim, tirar a gordura das pessoas, enfim, tirar órgãos. Então são crimes que acontecem ali naquela região, que não tem a ver com esses fenômenos que eu falei do pela cara, que seriam esses seres que os indígenas descrevem como face de réptil. Aí o indígena até reclama, né? O presidente peruano não fazia nada. E aí os indígenas diziam, né? Vamos matar esses gringos que estão acabando com os índios. Né? E reclamando aí do governo peruano que nada fazia, os pistacos agiam ali livremente ali naquela região, fazendo os crimes contra os indígenas. E aí, cerca de 10 anos, mais ou menos, o pistaco sumiu. E aí, quando o pistaco some, né, quando esse fenômeno que são os estrangeiros somem da região, começa a aparecer o fenômeno pela cara. Ali, mais ou menos, por volta final dos anos 90, anos 2000, começa a aparecer esse fenômeno dessas naves descendo nas aldeias e jogando feixes de luz nos indígenas, algumas vezes levando indígenas embora, segundo os peruanos. E eles chamam esse fenômeno do pela cara, né? São esses seres que saem dessas naves com o que eles chamam de máscara de lagarto, né? Com essa face de réptil ali. E os indígenas falando que são muito preocupados, né? Por conta do pela cara, que agora aparece.
Ninguém sabe, ele fala que ninguém sabe o que está dentro dessa bola. Né? E pela cara, porque fazia as mutilações de face. Né? E ele fala que o pela cara já saiu do Peru. Né? Sempre vem do lado peruano, e agora está no lado brasileiro, essa é a preocupação dos indígenas dali. Né? Eles sempre ouviram falar isso, mas nunca presenciaram isso. Agora que eles estão começando a presenciar, desde ali de 2013. E ele só desce mesmo em terreiro onde está silêncio. Essa nave só aparece, esse OVNI só aparece onde está silêncio, com uma pessoa, 2 pessoas, às vezes a pessoa dormindo, é algo que não quer chamar a atenção. E ele se questiona, né? A gente não sabe se é a mesma coisa que está no Peru e vindo para cá, para o Acre. Será que é o mesmo fenômeno? Pelas descrições parece ser. O indígena reclama da FUNAI. Eu estava esperando a FUNAI, mas também não chegou. E eles falam, a situação estava preocupando tanto as famílias que as lideranças solicitaram uma investigação da Polícia Federal que foi até a aldeia. Entrevistou os moradores e visitantes como eu, mas nunca deu resultados. Ele estava falando justamente na tese da Paula, de doutorado, que sobre aquela investigação que eu comentei no começo. A Polícia Federal foi lá, tinha poucos agentes, não conseguiu resolver, os fenômenos continuaram acontecendo e os indígenas ficam ali sem ter o que fazer. A polícia vai embora e os fenômenos continuam aparecendo. E aí a Paula fala, né? Um ano depois, quando eu voltei, ou seja, ela está falando ali já de 2016, mais ou menos, o pela cara já não aparecia mais nem no céu e nem nas conversas. Quando eu insisti em perguntar, as respostas eram pouco elaboradas. Os indígenas não gostam de falar sobre esse fenômeno. Eu já tentei conversar com vários deles, principalmente os mais antigos. Eles têm pavor de falar nisso, não gostam de falar. Acham que isso vai atrair má sorte para eles, enfim. Ou que o fenômeno pode voltar se você começar a falar de novo. Então, os indígenas não gostam de falar. A Paula, ela voltou nessa aldeia, exatamente, ela fala que não tinha mais o fenômeno, mas eles tinham, sim, ele estava somente em outra aldeia, mais a sudeste, que ela acampa isolados do Envira. Então, é um fenômeno que continuou, e para mim é um fenômeno que faz um itinerário, né? O Urangê Holanda, comandante da Operação Prato, já falava, né, que esse fenômeno ele faz um itinerário cobrindo a região de ponta a ponta. Então, se ele hoje está no Acre, daqui a pouco ele está no Mato Grosso, enfim, Rondônia, e só indo naquelas regiões, a gente não tem documentos dessas regiões outras, né? E só indo viajando nessas regiões e perguntando para saber qual que é a trajetória que esse fenômeno está cobrindo. Mas eu diria, pelo que a gente tem visto no mapa que eu mostrei, ele vem do Peru, cobre o Acre, foi para Rondônia e estaria hoje no Mato Grosso, talvez, ou até mais a sudeste ainda. Tá?